Vamos aprender física. Então, a pergunta que não quer calar é, beleza, agora eu já estou predisposto a aprender física, agora eu quero aprender. O que eu preciso para aprender? Então vamos com calma. Vamos lá. A gente já viu que então que a física faz parte da descrição do mundo natural, só que de forma simplificada e idealizada. Então, em todas as nossas questões de provas, nós vamos ter idealizações e simplificações. A gente não pode extrapolar para o mundo real. A gente pode pegar um contexto real, mas precisa passar por um filtro de simplificação e idealização, e é aqui que a gente vai aplicar tudo que a gente estudar de física aqui no nosso curso. Beleza? Então, física é uma criação humana, o conhecimento científico é metafórico e aprender física é aprender essa nova linguagem metafórica de descrição da natureza. Logo, a melhor definição que eu conheço para física é essa, que foi eu mesmo que descrevi, que é a física é a literatura, no final, física é a literatura da natureza. A gente vai descrever a natureza a partir de teorias científicas com linguagem matemática e linguagem metafórica. Beleza. Só que eu quero aprender física e eu quero te avisar também que qualquer pessoa é capaz de aprender física. Qualquer pessoa é capaz de aprender física. Qualquer pessoa saudável, com a sua cabeça saudável, que está se preparando, que terminou o ensino médio, está se preparando para o vestibular, essa pessoa é capaz de aprender física com certeza. Inclusive, até mesmo algumas pessoas que não são muito saudáveis também conseguem aprender física, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Qualquer pessoa é capaz de aprender física. Beleza? Qualquer pessoa. E sim, você é capaz. E eu vou te provar aqui nesse curso que sim, você é capaz de aprender física. Tá? Mas calma aí. Nada vem de graça nesse mundo, né? Então, galera, o que eu preciso, então, para aprender física? Se você está fazendo essa pergunta agora, eu vou te dizer. Primeiro, você precisa ter predisposição. Predisposição significa que é impossível, pode ser o melhor professor do universo, o melhor material do universo, com as melhores ferramentas, assim, de ferramentas didáticas que existem. Se a pessoa não está afim de aprender, ela não vai aprender. Ela pode ter à disposição dela o melhor ferramental do mundo, o melhor ferramental didático, o mais caro do mundo, enfim. Pode ter os melhores recursos. Se ela não está afim, ela não vai aprender. Então, predisposição é o primeiro e o mais importante pré-requisito de todos, porque esse é o que depende de você. Você está predisposto? Eu quero que toda vez que você abrir uma aula aqui do nosso curso de física, que você esteja com o coração aberto. Ah, mas eu não tive uma boa experiência com física, eu odeio física, eu não quero saber de física, enfim. Olha, é comum pessoas começarem e terminarem o ensino médio traumatizados com física. Tá, mas eu já te adianto o seguinte, é importante que se você é uma dessas pessoas que tem um trauma com física, que odeia física e tudo mais, eu quero te dizer para você dar uma nova oportunidade, dar só mais uma oportunidade para a física na sua vida. Então venha para o nosso curso de física, venha para as aulas, aqui acessar o material, acessar as aulas e fazer a leitura de coração aberto. Então, supere isso na sua vida, supere esse trauma e eu estou te dando essa oportunidade de agora você superar ele, tá? Trabalhar isso, abrir seu coração e vir com a sua mente tranquila e de vontade predisposta, né? De vir com vontade aberta aqui para aprender física. Porque depois dessa predisposição, entra a orientação qualificada. A orientação qualificada é você seguir os pré-requisitos, né? Enfim, os requisitos científicos, os preceitos científicos corretos. E essa orientação qualificada é da minha qualificação. Eu tenho essa qualificação para te oferecer isso, certo? Então, eu tenho a minha graduação em física, tenho também o meu mestrado na área do ensino de física e eu vou colocar tudo isso à disposição, todo esse conhecimento à disposição, todas as ferramentas didáticas que eu conheço para sua aprendizagem, certo? Esse é o grande objetivo desse curso, que você aprenda física para ir bem numa prova de vestibular, para ir bem nas suas provas de vestibulares, certo? E o terceiro é o material de fonte confiável. O material de fonte confiável é justamente esse nosso livro digital. Ser material de fonte confiável significa material que vai utilizar a nomenclatura, que vai utilizar os termos e as leis conforme a literatura científica vigente hoje e que é utilizada pela banca que faz as provas de vestibulares. Tá? Então, é isso. Esses são os pré-requisitos para aprender física, predisposição, orientação qualificada, que é do professor, e material de fonte confiável, que nesse caso aqui sou eu mesmo quem faço, tá bom? Então, predisposição, orientação qualificada, material confiável, venha comigo, que se você tem esses pré-requisitos, então agora eu já vou começar a te orientar. Primeira coisa, aprender física, em todos os conteúdos que a gente passar aqui, você precisa se ater em quais são as grandezas físicas que são relevantes para um determinado fenômeno, para descrever um determinado fenômeno, e quais são as relações entre elas. Então, em cada área da física, nós vamos ter fenômenos físicos, fenômenos da natureza, em que nós vamos explicar eles a partir de grandezas físicas e de relações entre essas grandezas. E para a gente poder entender quais são as grandezas físicas
o que elas representam na natureza e quais são as relações entre elas, se elas se puxam, se elas se empurram, enfim, o que uma faz com a outra, a gente vai precisar de duas ferramentas essenciais. Essas duas ferramentas essenciais está visto aqui no nosso capítulo de ferramentas essenciais para aprender física, que são análise de proporcionalidade e análise de dimensionalidade, ou análise dimensional. A análise de proporcionalidade é basicamente observar o seguinte: nós vamos ter equações matemáticas que vão nos trazer grandezas, e dentro dessa equação nós vamos ter que saber ler qual é a relação matemática de proporcionalidade entre essas grandezas. Isso é análise de proporcionalidade. Analisar numa equação, a partir de uma definição ou de uma lei física, olhar para uma equação, identificar as grandezas que estão ali e analisar qual é a relação de proporcionalidade ou a relação entre essas grandezas, que é dada pela proporcionalidade entre elas. E depois, a segunda ferramenta é a da análise dimensional. A análise dimensional, que é para a gente saber quais são as unidades de medida que quantificam cada uma dessas grandezas. Então a física vai utilizar sempre grandezas físicas que são capazes de ser quantificadas. Então nós vamos ter quantidades para cada grandeza, e essas quantidades vão ser dadas, ou seja, essas quantidades vão ter uma dimensão de tamanho, de grandeza, né? Então uma ordem de grandeza, de dimensão, e vai ter também uma unidade de medida indicando essa propriedade. Tá? Então cada propriedade física vai ter uma unidade de medida indicando ela, e vai ter também uma ordem de grandeza, para a gente analisar o quão grande é uma grandeza comparada a outra, né? Então, é isso. Análise de proporcionalidade e análise de dimensionalidade. O foco agora, para a gente, antes de aprender qualquer conteúdo de física, é aprender a linguagem matemática de interpretação das equações, então é ler matematiquês, e análise dimensional, que é, a partir das equações, a gente analisar quais são as unidades de medidas e as ordens de grandeza dessas unidades. Beleza? Então, é isso. Você já está apto para começar, então vamos nessa. Prepara o café e chocolate e vem comigo. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula.